Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica essa dica, principalmente para quem está começando agora, para quem está montando uma CNC caseira, a respeito da questão de qual seria a melhor alternativa para fixar o material que vai ser trabalhado ali, que vai ser usinado, que vai ser recortado na sua CNC Router, ok? Aí, a princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação. Grupo voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral, programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá que o pessoal também está sempre ajudando. Mas assim, na questão de como prender o material, eu sei que existem muitas alternativas, desde questão de fazer uma mesa adaptada para utilizar grampo, utilizar parafuso, parafuso do tipo que você vai apertar e ele vai ter o grampinho que prende a peça. Muitas vezes, dependendo do que você vai fazer, sim, fazer um gabarito para você só encaixar o material num determinado tamanho, ele já ficar alinhado, pode ser uma excelente alternativa, mas eu acho que a maneira mais eficiente de você prender o material na mesa é utilizando parafusinho mesmo, tá? Então você acaba prendendo o material diretamente na mesa de sacrifício. Aqui ainda, e também já fica como uma dica, eu tenho a mesa de sacrifício, porém eu utilizo esse sistema de ripamento. Eu já vou explicar aqui o porquê também. Mas independente desse sistema de ripamento ou de mesa de sacrifício inteiriça, por assim dizer, a melhor alternativa que eu acho é fixar diretamente o material com parafusinho na mesa, tá? Aí é bom sempre ter pelo menos duas parafusadeiras a bateria aí. Se não tiver, utiliza furadeira normal mesmo, utiliza também chave de fenda manual. A gente tem que se virar com o que a gente tem, mas quando tiver a possibilidade, ter duas parafusadeirinhas, você já deixa uma com uma ponteira. No caso aqui, como eu utilizo parafuso Phillips, então já deixa uma com a ponteirinha Phillips e uma com a broquinha. Geralmente eu utilizo os parafusinhos de 4 milímetros, então eu deixo com a broquinha 3, já uma parafusadeirinha. Aí eu venho, furo a peça até furar a mesa e coloco o parafuso e prendo. Aqui já tem uma peça presa. No meu caso aqui, ainda mencionando que como é o sistema de ripamento, aí eu só tenho que tomar o cuidado, não precisa nem ser aquele cuidado que é fácil de fazer isso, mas de prender os parafusos em cima das ripinhas, tá? Agora falando um pouco a respeito também dessa questão da ripa, por que eu utilizo o sistema de ripamento, que é o seguinte, quando a gente vai recortando peça, independente de ser a mesa de sacrifício inteiriça ou até mesmo pelo sistema de ripamento, a mesa ela vai ficando marcada, ela vai ficando um pouquinho mais elevada e tudo mais. E pode ser que em determinado momento essa questão dessa variação de nível que tem na mesa ali vai acabar que às vezes você vai querer recortar a peça e vai ver que ela vai ficar presa ainda, ou seja, a mesa está mais baixa, a mesa está mais alta, você zerou num lugar que estava mais baixo, ou zerou num lugar que estava mais alto, não estava mais baixo, não recortou, aí é aquela hora que a gente precisa fazer o passe de nivelamento. Na mesa inteiriça, como já seria o óbvio, na hora que você precisa fazer o nivelamento, você tem que fazer na mesa toda, tá? É um processo que, enfim, se você tiver uma fresa larga, eu recomendo que se o seu espino não tiver essa capacidade e tudo mais, utilize. Por exemplo, eu tenho umas fresas para fazer desbaste, ó, tá? De 28, de 26, de 30. Para uma tupi, eu acho que a menorzinha aqui, eu acho que iria até bem. Eu acho que a menorzinha que tem aqui, se eu não me engano, ela é 28. Deixa eu só conferir certinho aqui. Mais uma 28, uma 20, óbvio que ela já agiliza bastante o processo. Essa daqui, ó, é a 20, a 28, e aqui eu tenho a maior, que é a de 30 e tantos, 32.
Tem a de 28, a de 32. Quando eu comprei no AliExpress, inclusive no site feitodemadeira.com.br, se você ver lá, logo em cima vai ter uma opção escrita assim, ó, recomendados. Aí tá o link do conjuntinho de fresas, porque tipo assim, era mais ou menos o seguinte, só um exemplo, eu não sei qual o preço atual que tá, mas uma custava 30 e se eu comprasse 3 dava 60. Então eu acabei comprando 3, né? Aí saiu mais ou menos isso é só um exemplo, uns 20 reais cada um, mas economizou bastante pelo fato de comprar. Aí o que eu estou mencionando? Na questão de quando você utiliza a mesa inteiriça e precisa dar aquele passe de nivelamento, tem que fazer na mesa toda, tá? Na mesa toda. Além de ser um pouco mais demorado, vai fazer bastante sujeira também, principalmente se você não tem um sistema de aspiração. Agora, enfim, quando você utiliza o sistema de ripamento, no momento que eu vejo que precisa, que está ali, questão de nivelamento já está atrapalhando, eu dou o passe de nivelamento só em cima das ripas, tá? Só em cima das ripas. E, cara, isso encurta muito e muito o processo. Por exemplo, como o spindle ali, e até mesmo a tupi, às vezes daria conta, eu só dou uma passada de ida e uma passada de vinda em cada uma das ripas. Eu já fiz elas com uma largurinha aqui, ó, de 25 milímetros, e eu tenho a fresa de 32, então eu passo aqui por cima removendo. Geralmente isso faz uma vez por mês, ou às vezes demora mais, para precisar fazer esse procedimento de fazer o passe de nivelamento. Aí eu tiro uma camadinha de 1,5 milímetro mais ou menos em todas as ripinhas. Uma vez que eu desci o spindle ali nessa primeira ripa, aqui eu não mexo mais na altura do Z. E esse processo eu faço de forma manual, pelo teclado. Posiciono a máquina aqui, vou, volto. Posiciono na próxima ripinha, vou e volto. Rapidamente eu faço esse processo, tá? Então eu só nivelo em cima das ripas. Inclusive, pode ser que uma pessoa ou outra vai falar a respeito de nivelamento automático, essas coisas, tudo mais. Cara, sinceramente, para 99% das situações, essa questão de nivelamento automático, principalmente quando a mesa é mais grande, é perda de tempo. A melhor maneira e mais eficiente, rápida de você nivelar a sua máquina é você dar um passe de desbaste, ok? Mas se você tem uma mesa grande, considere fazer esse sistema de ripamento, porque na hora de fazer o passe de nivelamento, vai ser muito mais prático. E, por exemplo, daí aqui, eu trabalho bastante com pedaços pequenos, assim, e tal. O que eu vou fazer aqui vai ser isso daqui, ó, uma rodinha. Aí, como eu trabalho com pedaços pequenos, mais na ponta aqui da mesa, eu coloco aqui o espaçamento das ripas menor, e lá para frente já pode ser maior, que são aquelas situações que vai utilizar um pedaço de chapa maior, tá? Aí cada um tem que adequar de acordo com a sua situação, o tamanho da sua área de trabalho e tudo mais. E, cara, isso agiliza muito o processo, tá ok? Enfim, não fugindo da questão e também só para complementar, na hora, tipo assim, você já tem a sua máquina, você tem aquela mesa de sacrifício, você quer utilizar o sistema de ripamento, o que você faz? E qual é a dica que eu dou? Na hora que você for colocar as ripas, você vai colocar e você vai colar elas. Num primeiro momento, sim, utilize parafuso para ajudar no tempo de colagem ali. Se for adesivo instantâneo, na hora que colocar ali já vai colar rapidinho. Mas se for cola, a princípio coloca parafuso para colar as ripas, depois retira os parafusos, tá? Porque depois você não tem preocupação na hora de dar passe de nivelamento para ver se vai pegar em parafuso ou não. Então cola, tá? Mas no primeiro momento utilize parafuso para ajudar a ficar fixo no lugar até a cola secar. Secou, tira. Aí você já dá aquele primeiro passezinho de nivelamento. Se aquela tábua inteiriça ela estiver bem alinhada, só uma casquinha que você tirar, 1 milímetro que você tirar das ripinhas, sua mesa já está alinhada. Aí posteriormente você vai dando passes, e uma vez que você colou, você pode ir até zerar
até zerar essa ripa aqui e depois você substitui. Se você zerar, você simplesmente coloca outra. Ou se em algum momento você quiser substituir e ainda tiver um pedacinho, você vem e dá um passe zerando aqui rente à mesa e coloca outra ripinha. Mas na questão do melhor sistema, enfim, parafusinho. Aí parafusinho, você tem o tamanho do parafuso aí, adequa da questão do material. Ó, eu vou prender, por exemplo, aqui eu vou prender agora esse MDF de 6 mm, faço o furinho aqui, venho com a parafusadeira, prendi aqui, geralmente você prender aqui nas extremidades de um lado e do outro, geralmente eu prendo meio assim na diagonal, faço esse furinho aqui e venho com mais um parafusinho. Tá feito, tá fixo, tá? Muito fixo. Só nessa questão de às vezes se você for colocar uma chapa muito grande e for uma chapa mais fina, coloque bastante pontos de fixação, tá? Porque às vezes o movimentar enquanto está cortando, que a fresa está forçando contra o material, pode deslocar um pouquinho e sair ali do especificado. Mas sendo um material mais grossinho que nem esse, MDF de 15, MDF de 6, geralmente põe 2 parafusinhos, um em cada quina, já resolve a situação. Beleza? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Se tiver dúvidas ou sugestões a respeito de algum assunto, deixa nos comentários aí que assim que possível eu respondo. Falou!